Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta terça-feira. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. O incêndio que destruiu parte da Catedral de Notre-Dame de Paris foi apagado nesta terça-feira, mas ainda restam dúvidas sobre a resistência da estrutura deste símbolo da cultura da Europa. A França já começou a planejar a reconstrução do local. Hoje, um procurador disse acreditar que o incêndio foi um acidente. Milhões de pessoas em todo o planeta acompanharam a evolução das chamas na Catedral de Notre-Dame, que arderam intensamente durante mais de 12 horas. O incêndio começou na parte superior da Catedral Gótica, destruindo parte do teto e sua emblemática flecha. O Corpo de Bombeiros de Paris anunciou que o incêndio está totalmente apagado. Todo o fogo acabou. Agora estamos na fase de investigar e é por isso que um grupo de especialistas está analisando todas as estruturas para estabelecer as fases que vão se seguir. A consolidação, a análise de todo o prédio para estimar a mobilização de especialistas e da Brigada de Incêndios de Paris. Em meio a esse trabalho, a França já começa a planejar a reconstrução. O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, se reúne com outros ministros nesta terça para discutir o que será feito. A reconstrução foi prometida pelo presidente Emmanuel Macron na véspera. A Fundação do Patrimônio, organização privada que trabalha para proteger o patrimônio francês, iniciará uma campanha de arrecadação nacional para que a catedral volte a ser como antes. As famílias Arnault e Pinault, duas das mais ricas do país, anunciaram a liberação de 200 e 100 milhões de euros para a reconstrução, respectivamente. Subiu para 15 o número de mortos no desabamento de 2 edifícios em uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro. Mais 3 corpos foram encontrados nesta manhã. 9 pessoas continuam desaparecidas. Ontem, 3 vítimas da tragédia foram enterradas. Na madrugada, as equipes de resgate já tinham encontrado outra vítima nos escombros. E logo cedo, mais 3 vítimas foram localizadas. Neste 5º dia de buscas, mais de 100 bombeiros de diversos quartéis seguem à procura de moradores desaparecidos que estariam no local. Além dos funcionários, são usados cães farejadores, drone, helicópteros, ambulâncias e viaturas de recolhimento de cadáveres. As informações dadas pelos moradores da área também auxiliam nas buscas. Os bombeiros fizeram vários buracos nas lajes para conseguir atravessar o concreto e chegar mais abaixo nos escombros. Em um dos edifícios, eles conseguiram chegar a um ponto da garagem e até acharam um carro. O sistema Alerta Rio prevê que pode ter chuva de fraca a moderada de forma isolada nesta terça-feira. A 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca segue as investigações para tentar descobrir as causas do desabamento e também busca identificar os responsáveis pela construção. As vítimas socorridas devem prestar depoimentos quando estiverem em condições para ajudar nas investigações do caso. Agora vamos falar sobre saúde. A Organização Mundial informou que os casos de sarampo no mundo cresceram 300% somente neste ano. As notificações sobre a doença apareceram em 170 países diferentes nos primeiros meses de 2019. Os dados da OMS revelam que nos 3 primeiros meses do ano já foram reportados 112 mil casos da doença em 170 países diferentes. No mesmo período do ano passado, foram registrados 28 mil casos em 163 países. A alta segue uma tendência dos últimos 2 anos. No último trimestre, os surtos acontecem em países como Congo, Etiópia, Filipinas, Sudão e Ucrânia. As altas de casos também aconteceram em países com alta cobertura de vacinação, como os Estados Unidos, Tailândia e Tunísia. Segundo a OMS, a taxa de cobertura vacinal global está abaixo da meta em 85%. O Brasil perdeu o certificado de erradicação do sarampo após a confirmação de mais um caso registrado em fevereiro no Pará. Em janeiro, o Brasil já tinha 3 estados com surto da doença: Amazonas, Roraima e Pará.
No último, o país registrou 10 mil casos da doença. No destaque internacional, milhares de manifestantes foram às ruas em Londres para lutar por causas ambientais. Os ativistas pedem por um estado de emergência ecológica. Manifestantes protestaram nesta segunda-feira em Londres, pedindo um estado de emergência ecológica. Este foi o primeiro dia de uma ação em defesa do meio ambiente, que vai acontecer durante toda a semana, em 80 cidades de 33 países. O movimento vem sendo chamado de Extinction Rebellion, ou algo como rebelião da extinção. Os ativistas se reuniram em vários pontos da capital britânica e próximo a grandes símbolos do poder político, como o parlamento e a sede do governo. Na ponte de Waterloo, mais de 1.000 manifestantes bloquearam a circulação de automóveis, permitindo a passagem somente de bicicletas e skates. A sede da petrolífera Shell também foi palco de protestos. E os ativistas acusaram a empresa de ecocídio, que significa a destruição de ecossistemas, classificada pela organização ambiental como crime contra a humanidade. E hoje eu vou encerrar com um levantamento do DIEESE. O estudo mostrou que o preço da cesta básica aumentou no mês passado em todas as 18 capitais pesquisadas. Vamos conferir na reportagem. Os alimentos que mais subiram foram os de sempre: tomate, batata, feijão e banana. Houve um aumento em geral das frutas, né? E a banana principalmente. Tem que comprar só o que vai usar mesmo. Só o que vai usar mesmo, porque está muito caro. Eu vou comprar porque a gente precisa para a comida do dia a dia. A pesquisadora do DIEESE, Patrícia Lino, explica que o excesso de chuvas pesou bastante na cesta básica deste mês. O excesso de chuva ou a falta de chuva, o calor intenso, faz com que a qualidade do bem produzido seja ruim e aí também diminui a oferta, propicia aparecimento de pragas. Então você teve uma conjunção de fatores que fez com que o preço aumentasse em todas as cidades. Além do clima, não dá para esquecer o custo da colheita, da distribuição, do transporte e do lucro de quem vende. Em alguns lugares, por exemplo, o produto é plantado lá perto, por exemplo, vamos pensar numa cidade do sul, mas ele vem para São Paulo e passa no CEAGESP para o centro de distribuição e muitas vezes volta para a própria cidade. Então tudo isso acaba encarecendo também o produto. De acordo com o DIEESE, em março, o trabalhador precisou trabalhar 96 horas e 42 minutos para comprar os itens das 8 horas a mais do que no mesmo período do ano passado. O trabalhador precisaria ganhar aí 4 mil, né? Arredondando. Então, por mais que um governo gostasse de aumentar o salário mínimo para poder aí ajudar a população mais carente que necessita, ele não pode simplesmente fazê-lo porque tem indexações, então a dívida pública, por exemplo, aumentaria e o governo ficaria assim muito complicado economicamente, né? E foi aqui em São Paulo que o DIEESE encontrou a cesta básica mais cara do Brasil. Em março, o consumidor gastou R$ 509,11 para comprar os itens que compõem a cesta. Na prática, o que muita gente tem feito para escapar desse aumento é pesquisar cada vez mais antes de comprar. Essa médica que foi ao sacolão sentiu o preço salgado dos alimentos. E tem uma dica importante para escapar do gosto ruim desse tempero chamado inflação. É preciso substituir os produtos que subiram de preço. Na verdade, a gente tem uma opção muito vasta aí de vários alimentos, né? Você pode substituir o tomate por outros tipos de leguminosas que vão oferecer também outras fontes aí de vitaminas, né? Temos a cenoura, a abóbora também. E em relação à batata, tem outros legumes também que são fontes de carboidrato, como a batata doce. Tem outros legumes também que são opções boas, como a berinjela, a abobrinha, que não estão com preço tão alto assim quanto esses itens, né? Eu fico por aqui, mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais!